A real história dessa avó. Meu padrasto abusava de mim e minha mãe não me ajudava. Olá, queridos ouvintes. Antes de mergulharmos nesta história comovente, gostaria de convidar você a se inscrever em nosso canal. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que precisam ser ouvidas, como a que você está prestes a conhecer. Agora, vamos ao relato de Dona Antonieta. O relógio na parede marcava 3 horas da tarde quando Antonieta Rizzo finalmente decidiu que era hora de falar. 71 anos de vida, 55 de silêncio. As mãos enrugadas tremiam levemente enquanto ajeitava o chale sobre os ombros, mesmo com o calor típico de Ribeirão Preto em dezembro. Nunca pensei que chegaria o dia em que eu contaria isso a alguém, murmurou para a jovem psicóloga sentada à sua frente. O consultório, com suas paredes em tons pastéis e a luz suave que entrava pelas venezianas, parecia um lugar seguro o suficiente para desenterrar segredos há muito tempo sepultados. A doutora Carolina ajustou os óculos e sorriu gentilmente. Estou aqui para ouvir, Dona Antonieta. No seu tempo. O ventilador de teto girava preguiçosamente, criando um ritmo hipnótico que embalava as memórias. Antonieta fechou os olhos por um momento. E quando os abriu, já não estava mais ali, no consultório. Estava em 1965, no casarão da Rua dos Imigrantes, onde sua infância tinha sido roubada. Eu tinha apenas 16 anos quando minha mãe, Lucia, se casou com ele. A voz de Antonieta, normalmente firme para uma senhora de sua idade, vacilou. Roberto Almeida, um homem respeitado na comunidade, comerciante bem-sucedido, viúvo, 42 anos. Todo mundo dizia que minha mãe tinha dado sorte. Uma viúva italiana com uma filha adolescente conseguir um marido assim. Uma lágrima solitária escorreu pela face marcada pelo tempo. Antonieta a enxugou rapidamente, como se estivesse envergonhada de sua própria emoção. No início, ele era gentil. Trazia presentes, elogiava minha mãe, era atencioso comigo. Perguntava sobre a escola, sobre meus amigos. Parecia genuinamente interessado. Ela fez uma pausa, seus dedos apertando firmemente o tecido do chale. Foi tudo uma encenação. O primeiro incidente aconteceu 3 meses após o casamento. Um toque que durou tempo demais. Um olhar que carregava intenções obscuras. Comentários sobre como Antonieta estava se tornando uma moça bonita. Pequenas invasões que foram crescendo, se intensificando. Eu tentei falar com minha mãe. Antonieta continuou, sua voz agora um sussurro. Mas ela não queria ouvir. Você está confundindo as coisas, Antonieta. Roberto só está sendo carinhoso. Você deveria ser grata por ele nos aceitar. A doutora Carolina fez algumas anotações em seu caderno, mas seus olhos nunca deixaram o rosto da idosa. Deve ter sido muito difícil não ser acreditada pela sua própria mãe. Antonieta soltou um riso amargo, sem humor. Difícil. Foi devastador. A pessoa que deveria me proteger escolheu não ver. E ele sabia disso. Ele sabia que ela nunca acreditaria em mim. Os olhos castanhos de Antonieta, ainda vivos e expressivos apesar da idade, fixaram-se em um ponto invisível, além da janela do consultório. Sabe o que é pior do que o abuso? É a solidão que vem depois. É saber que você está completamente sozinha, que ninguém virá te salvar. O relógio marcou 4 horas. 1 hora tinha se passado, mas para Antonieta, era como se 55 anos tivessem se desenrolado naquele pequeno consultório. A primeira parte de sua história estava contada. O silêncio finalmente começava a ser quebrado. Antonieta Rizzo nasceu em 1949, em uma pequena casa no bairro de imigrantes italianos em São Paulo. Filha de Giuseppe e Lucia Rizzo, ela cresceu entre o aroma de molho de tomate caseiro e as canções napolitanas que seu pai cantava enquanto trabalhava em sua pequena marcenaria nos fundos da casa. Meu pai era um homem bom, Antonieta contou. Um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez desde que começara seu relato. Ele tinha mãos ásperas pelo trabalho com a madeira, mas eram mãos gentis. Ele me ensinava a reconhecer os diferentes tipos de madeira pelo cheiro. Jacarandá, imbuia, cedro. Cada uma tinha sua própria história para contar, ele dizia. Giuseppe morreu quando Antonieta tinha apenas 12 anos. Um ataque cardíaco o levou enquanto dormia. Para Lucia, então com 35 anos, o mundo desabou. Sem formação profissional e com uma filha para criar, ela começou a trabalhar como costureira, aceitando encomendas de roupas e fazendo pequenos reparos. Morávamos em 2 cômodos nos fundos da casa de minha tia Conceta. Minha mãe costurava dia e noite. Suas mãos ficavam vermelhas e inchadas. Eu tentava ajudar como podia, mas éramos muito pobres.
Foi nesse período de vulnerabilidade que Roberto Almeida entrou na vida delas. Ele apareceu na casa de Conceta para encomendar ternos para sua loja de roupas masculinas. Viu Lucia, ficou interessado e começou a fazer visitas regulares, sempre com alguma desculpa relacionada a encomendas. Ele era charmoso, sabe? Falava bem, vestia-se impecavelmente. Trazia pequenos presentes para minha mãe. Um tecido especial, um perfume barato, doces para mim. Minha mãe, que não recebia atenção masculina há anos, floresceu com seus galanteios. O namoro foi rápido. Em 6 meses, estavam casados. Lucia e Antonieta mudaram-se para a casa de Roberto em Ribeirão Preto, uma cidade do interior paulista onde ele tinha sua loja. A casa era espaçosa, com 3 quartos, sala ampla e um jardim nos fundos, um luxo que elas nunca tinham experimentado. Nos primeiros dias eu estava encantada. Tinha meu próprio quarto. Podia ir à escola sem me preocupar se teríamos comida na mesa. Roberto matriculou-me em uma escola melhor, comprou livros e material escolar novo. Minha mãe parecia feliz, mais jovem até. Antonieta fez uma pausa, tomando um gole da água que a doutora Carolina lhe ofereceu. Seus olhos agora estavam distantes, revivendo aqueles primeiros dias de aparente felicidade. Eu era uma menina tímida, sabe? Na escola tinha poucas amigas. Sempre fui estudiosa, gostava especialmente de literatura e história. Sonhava em ser professora algum dia. Ela sorriu tristemente. Roberto parecia apoiar esse sonho. Dizia que eu era inteligente e que iria longe. No início, seus elogios me faziam sentir especial. A doutora Carolina assentiu, encorajando-a a continuar. Eu não percebi como ele estava me observando, como seus olhos me seguiam quando eu atravessava a sala. Como ele começou a aparecer no banheiro quando eu estava tomando banho, alegando que precisava pegar algo, como suas mãos demoravam em meus ombros quando ele se inclinava para ver meu dever de casa. A respiração de Antonieta ficou mais pesada, e ela fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Ele era metódico, paciente. Foi aumentando gradualmente suas investidas. Um comentário aqui sobre como eu estava desenvolvendo um corpo de mulher. Uma carícia aparentemente acidental ali, sempre quando minha mãe não estava por perto. E sempre com aquele sorriso que dizia: ninguém vai acreditar em você. O relógio marcou 4:30. A tarde avançava, e com ela, a história de Antonieta se desenrolava, revelando as raízes profundas de uma vida marcada pelo trauma e pela resiliência. O verão de 1966 foi excepcionalmente quente em Ribeirão Preto. O calor parecia amplificar tudo: os sons, os cheiros, as emoções. Para Antonieta, agora com 17 anos, cada dia era um exercício de vigilância constante. Eu desenvolvi um sistema, explicou ela à doutora Carolina, seus dedos idosos traçando padrões invisíveis na borda de seu chale. Nunca ficava sozinha em casa com ele. Inventava compromissos, estudos em grupo, qualquer coisa para estar fora quando minha mãe saía. Comecei a trancar a porta do meu quarto à noite, dizendo que tinha medo de ladrões. Mas Roberto também tinha seus métodos. Como dono de uma loja bem-sucedida, ele frequentemente precisava da ajuda de Lucia para inventários noturnos, eventos especiais, reuniões com fornecedores. Ele manipulava as situações para nos separar. E quando não conseguia, criava tensão entre nós. Começou a insinuar para minha mãe que eu estava com ciúmes do relacionamento deles, que eu queria sabotá-lo. Um dia particularmente quente em fevereiro, Lucia foi visitar uma prima doente em São Paulo. Antonieta implorou para ir junto, mas sua mãe insistiu que ela ficasse para não perder aulas importantes. Eu me lembro de ficar na janela vendo o ônibus partir, Antonieta disse, sua voz tremendo ligeiramente. Senti um frio na espinha, mesmo com o calor de 35 graus lá fora. Ela planejou passar o dia inteiro na biblioteca municipal e só voltar para casa quando estivesse escuro, esperando que Roberto estivesse ocupado na loja até tarde. Mas quando chegou à biblioteca, encontrou um aviso na porta. Fechada para manutenção. Fiquei andando pela cidade, entrando em lojas, sentando em praças. Mas não podia ficar fora para sempre. Quando voltei para casa já era noite. Achei que ele ainda estaria na loja, mas o carro de Roberto estava estacionado na garagem. As luzes da sala estavam acesas. Entrei silenciosamente, esperando poder ir direto para meu quarto sem ser notada. Mas ele estava esperando, sentado na poltrona da sala, com um copo de uísque na mão. Antonieta parou sua narrativa, respirando fundo. A doutora Carolina esperou pacientemente, dando-lhe espaço. Ele disse: sua mãe me contou que você anda dizendo coisas sobre mim. Coisas feias, Antonieta. Meu coração gelou.
Eu não tinha dito nada a ela recentemente. Não depois daquela primeira vez em que ela não acreditou em mim, mas ele continuou. Ela não acredita em você, sabia? Ela acha que você está inventando histórias porque está com ciúmes. Roberto se levantou e caminhou lentamente em direção a ela, o copo de uísque ainda na mão. Ele disse que minha mãe tinha concordado que eu precisava de disciplina, que eu estava ficando rebelde. Disse que ela havia dado permissão para que ele me educasse como achasse melhor, enquanto ela estivesse fora. Antonieta conseguiu escapar para seu quarto e trancar a porta. Passou a noite acordada, uma cadeira encostada na maçaneta como segurança extra. Ele tentou abrir a porta várias vezes durante a noite. Eu ouvia a maçaneta girando, sentia a pressão quando ele empurrava. Ele sussurrava meu nome através da porta, dizia que eu estava exagerando, que só queria conversar. Quando Lucia voltou no dia seguinte, Roberto já havia preparado o terreno. Contou-lhe que Antonieta havia chegado tarde, sido grosseira, desrespeitosa. Minha mãe ficou do lado dele, claro. Me deu um sermão sobre gratidão, sobre como eu deveria respeitar meu padrasto. Quando tentei dizer o que realmente aconteceu, ela me interrompeu. Chega dessas histórias, Antonieta. Roberto só quer o seu bem. Foi nesse momento que Antonieta percebeu que não poderia contar com a proteção de sua mãe. Estava sozinha naquela casa, com um predador que se tornava cada vez mais ousado e uma mãe que escolhia a conveniência da negação. Comecei a planejar minha fuga. Guardava cada centavo que conseguia. Estudava com mais afinco, sabendo que a educação seria minha única saída. Comecei a procurar trabalhos que pudesse fazer depois da escola. Qualquer coisa para ficar longe daquela casa e juntar dinheiro. O relógio marcou 5 horas. A tarde começava a dar lugar ao início da noite. A história de Antonieta continuava a se desenrolar, revelando não apenas o horror de sua situação, mas também o nascimento de uma determinação que a acompanharia pelo resto de sua vida. O outono chegou, trazendo uma leve trégua do calor sufocante. As folhas das árvores no jardim da casa de Roberto começavam a amarelar e cair, formando tapetes dourados no gramado bem cuidado. Para qualquer observador externo, a casa na Rua das Palmeiras, número 287, abrigava uma família perfeita. O comerciante respeitável, sua esposa dedicada e a enteada estudiosa. As aparências enganam, não é? Refletiu Antonieta, agora mais composta após relatar os eventos traumáticos dos meses anteriores. Por fora, éramos a família modelo. Roberto fazia questão disso. Íamos à missa aos domingos. Ele fazia doações generosas para a igreja, participava de eventos comunitários. Todos o admiravam. Foi na escola, o Colégio Santa Cecília, que Antonieta encontrou seu primeiro aliado. A professora de literatura, Dona Helena Campos, uma senhora de meia idade com olhos perspicazes por trás dos óculos de armação grossa, notou as mudanças no comportamento de sua aluna. Dona Helena percebeu que algo estava errado. Continuou Antonieta, um leve sorriso surgindo ao lembrar-se da professora. Eu sempre fui participativa nas aulas, mas comecei a ficar calada, distraída. Minhas redações, que antes eram cheias de vida e imaginação, tornaram-se sombrias, repletas de personagens em situações de desamparo. Um dia, após a aula, Dona Helena pediu que Antonieta ficasse para conversar. Com gentileza, mas firmeza, perguntou se estava acontecendo algo em casa. Foi como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim. Antonieta suspirou, seus olhos marejados com a lembrança. Não contei tudo. Não consegui. Mas disse o suficiente para que ela entendesse a gravidade da situação. Dona Helena não reagiu com choque ou descrença como Antonieta temia. Em vez disso, ouviu atentamente, fez perguntas específicas e, o mais importante, acreditou nela. Ela me disse algo que nunca esqueci. Antonieta, o que está acontecendo não é sua culpa. E você não está sozinha. Foram as palavras mais poderosas que alguém já tinha me dito. A professora começou a criar oportunidades para a Antonieta ficar mais tempo na escola. Projetos especiais de literatura, um grupo de estudos após as aulas, responsabilidades na biblioteca escolar. Cada minuto a mais na escola era 1 minuto a menos na casa de Roberto. Dona Helena também me apresentou a sua irmã, Carmen, que trabalhava no cartório da cidade. Carmen precisava de alguém para ajudar com o arquivamento e tarefas administrativas algumas tardes por semana. Foi meu primeiro emprego de verdade. O pequeno salário que Antonieta recebia era cuidadosamente guardado em uma caixinha de metal que ela mantinha escondida sob uma tábua solta no assoalho de seu quarto. Cada cruzeiro economizado representava um passo em direção à liberdade. Roberto não gostou nada quando soube do emprego. Disse que eu deveria me concentrar nos estudos, que não precisávamos do dinheiro. Mas minha mãe, surpreendentemente, me apoiou.
Ela disse que seria bom para mim aprender responsabilidade. Foi através de Carmen que Antonieta conheceu outra aliada importante. Doutora Beatriz Mendes, uma das poucas advogadas mulheres da cidade. Doutora Beatriz vinha frequentemente ao cartório. Ela era impressionante, sempre elegante, articulada, respeitada pelos homens em um campo dominado por eles. Ela representava tudo o que eu queria ser. Independente, forte, capaz de se defender e defender os outros. Carmen percebeu a admiração de Antonieta pela advogada e discretamente contou à doutora Beatriz sobre a situação da jovem. Uma tarde, enquanto Antonieta organizava documentos, a advogada se aproximou e a convidou para tomar um café. Naquele café, doutora Beatriz não tocou diretamente no assunto do abuso. Em vez disso, falou sobre sua própria trajetória, os obstáculos que enfrentou, como construiu sua independência. E então, quase casualmente, me deu seu cartão e disse: "Se um dia precisar de ajuda legal, para qualquer coisa, me procure. Algumas batalhas não podemos lutar sozinhas." Antonieta guardou aquele cartão como um talismã, uma promessa de que existia um mundo além daquelas paredes sufocantes, pessoas que poderiam ajudá-la quando chegasse o momento certo. Enquanto isso, em casa, a situação piorava. Roberto ficava cada vez mais frustrado com minhas estratégias de evasão. Ele começou a beber mais, a ser mais agressivo verbalmente, não só comigo, mas também com minha mãe. Lúcia, que antes vivia em uma bolha de negação feliz, começou a sentir o peso da realidade. Roberto criticava sua comida, suas roupas, seu sotaque italiano que ocasionalmente aparecia. Controlava o dinheiro que ela podia gastar, questionava para onde ia, com quem falava. Foi estranho, sabe? Ver minha mãe experimentando um pouco do que eu vivia há tanto tempo. Uma parte de mim, uma parte pequena e mesquinha que me envergonha até hoje, sentiu uma certa satisfação, mas principalmente senti medo por ela. Uma noite, Antonieta ouviu sua mãe chorando no quarto. Hesitante, bateu na porta e entrou. Lúcia estava sentada na cama, um lenço apertado entre os dedos, os olhos vermelhos e inchados. Ela olhou para mim e disse: "Ele não é o homem que eu pensei que fosse." Foi a primeira rachadura no muro de negação que ela havia construído. Não falamos sobre o que ele fazia comigo, não ainda. Mas foi um início. Aquela pequena confissão criou uma tênue reconexão entre mãe e filha. Não era perdão, nem reparação completa, mas era algo. Uma possibilidade. Comecei a pensar que talvez, apenas talvez, quando eu finalmente conseguisse sair daquela casa, minha mãe viria comigo. O relógio marcou 5:30. A história de Antonieta continuava a se desdobrar, revelando não apenas o horror de sua situação, mas também a rede de apoio que começava a se formar ao seu redor. Mulheres que reconheciam seu sofrimento e estendiam as mãos para ajudá-la a encontrar um caminho para fora da escuridão. O inverno de 1967 foi atipicamente frio para os padrões de Ribeirão Preto. As noites exigiam cobertores extras, e a neblina matinal demorava a se dissipar, envolvendo a cidade em um manto cinzento que parecia refletir o estado de espírito na casa da Rua das Palmeiras. Foi um período de tensão constante, Antonieta explicou, ajustando o xale sobre os ombros como se o frio daquele inverno ainda pudesse alcançá-la. Roberto bebia cada vez mais. O negócio não ia bem. Novas lojas de departamento tinham aberto na cidade, oferecendo roupas mais baratas. Ele culpava todo mundo: os fornecedores, os funcionários, a economia, o governo, nunca a si mesmo. A deterioração do comportamento de Roberto não passou despercebida na comunidade. Sua presença nas missas de domingo tornou-se irregular. Houve ocasiões em que ele apareceu visivelmente embriagado em eventos sociais, causando constrangimento. As pessoas começaram a falar. Em uma cidade pequena como Ribeirão Preto era na época, os rumores se espalhavam rapidamente. A imagem cuidadosamente construída do comerciante respeitável estava se desfazendo. Para Antonieta, que completaria 18 anos em setembro, isso representava tanto perigo quanto oportunidade. Por um lado, Roberto estava mais imprevisível, mais propenso a explosões de raiva. Por outro, o controle que ele exercia sobre a percepção pública estava enfraquecendo. Eu continuava com minha rotina: escola, trabalho no cartório, estudos na biblioteca. Meu plano era prestar o vestibular para letras na USP de Ribeirão Preto. Se conseguisse entrar, teria uma desculpa legítima para sair de casa, talvez alugar um quarto perto da universidade. Enquanto isso, a relação entre Lúcia e Roberto deteriorava-se visivelmente. As discussões tornaram-se mais frequentes, mais intensas. Lúcia, que antes fazia de tudo para agradar o marido, começou a defender-se,
a questionar suas acusações. Uma noite ouvi minha mãe gritando com ele: "Você está destruindo esta família! Olhe para você mesmo!" Foi chocante. Nunca a tinha ouvido levantar a voz daquele jeito. A confrontação culminou em uma noite de julho. Roberto chegou em casa tarde, cambaleando de embriaguez. Antonieta estava na cozinha, preparando um chá antes de dormir. Sua mãe já havia se recolhido. Ele entrou na cozinha e ficou me olhando com aqueles olhos turvos. Disse: "Você sempre foi o problema nesta casa. Tudo estava bem até você começar a envenenar sua mãe contra mim." Antonieta não respondeu, tentando passar por ele para ir ao seu quarto. Roberto bloqueou sua passagem. Ele agarrou meu braço com força. Disse coisas horríveis, acusações absurdas, que eu era ingrata, manipuladora, que eu tinha ciúmes dele porque queria minha mãe só para mim. Pela primeira vez, Antonieta não sentiu medo. Sentiu raiva. Anos de abuso, de silêncio forçado, de descrédito explodiram dentro dela. Eu olhei diretamente nos olhos dele e disse: "Tire suas mãos de mim. Nunca mais me toque." Minha voz não tremeu. Era como se outra pessoa estivesse falando através de mim. Alguém mais forte, mais corajosa. Roberto, surpreso com a reação inesperada, apertou ainda mais seu braço. "Quem você pensa que é para falar assim comigo na minha casa?" Foi quando ouvi a voz da minha mãe. "Solte ela, Roberto." Ela estava parada na porta da cozinha, os cabelos desgrenhados, ainda de camisola, mas com uma firmeza no olhar que eu nunca tinha visto antes. O que se seguiu foi uma confrontação que estava anos atrasada. Lucia finalmente permitiu-se ver a verdade que estivera diante de seus olhos o tempo todo. Minha mãe disse: "Eu sei o que você tem feito. Sei como você olha para ela, como a toca quando pensa que não estou vendo. Sei de tudo." E acabou. Era como se um feitiço tivesse sido quebrado. Roberto soltou o braço de Antonieta, recuando como se tivesse levado um tapa. Seu rosto passou da surpresa à raiva. E então, surpreendentemente, à vergonha. Ele não negou. Não conseguiu. Em vez disso, começou a chorar. Um choro patético de autocomiseração. Disse que estava doente, que precisava de ajuda, que a bebida o fazia fazer coisas que ele não queria. Lucia permaneceu inabalável. "Você vai sair desta casa agora. Amanhã, voltarei com Antonieta para buscar nossas coisas. Se você estiver aqui, chamarei a polícia." Foi surreal. Antonieta recordou, balançando a cabeça como se ainda não acreditasse. Ver minha mãe, que por tanto tempo escolheu não ver, finalmente enfrentando a verdade e defendendo-me. Foi como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Naquela mesma noite, Lucia e Antonieta foram para a casa de Conceta, a tia que as havia abrigado anos antes. No dia seguinte, acompanhadas pelo marido de Conceta e por 2 primos adultos, voltaram para buscar seus pertences. Roberto não estava lá. Soubemos depois que ele tinha ido para a casa de um irmão em Campinas. Deixou uma carta para minha mãe, implorando perdão, prometendo tratamento, jurando que mudaria. Ela queimou a carta sem ler até o final. A doutora Carolina fez uma anotação em seu caderno. "Sua mãe finalmente acreditou em você e agiu para protegê-la." Como você se sentiu naquele momento? Antonieta ficou em silêncio por alguns instantes, considerando a pergunta. Aliviada, claro. Grata, mas também magoada. Por que ela precisou ver com os próprios olhos? Por que não acreditou em mim antes? Foram anos, doutora. Anos que não voltam mais. O relógio marcou 6 horas. A tarde havia se transformado em noite. A história de Antonieta aproximava-se de sua conclusão, mas as cicatrizes emocionais que ela carregava eram evidentes em cada palavra, em cada pausa, em cada olhar distante. Os meses que se seguiram à saída da casa de Roberto foram de adaptação e reconstrução. Antonieta e Lucia voltaram a morar nos fundos da casa de Conceta, em condições muito mais modestas do que estavam acostumadas nos últimos anos. Voltamos à pobreza, mas era uma pobreza digna. Antonieta refletiu, um leve sorriso nos lábios. Minha mãe retomou seu trabalho como costureira. Eu continuei no cartório e aumentei minha carga horária. Juntas, conseguíamos pagar nossas despesas. Roberto tentou várias vezes contato. Enviou cartas, presentes, até mesmo um padre para interceder por ele. Lucia manteve-se firme em sua decisão. Ele nunca foi legalmente punido pelo que fez. Antonieta disse, um traço de amargura em sua voz. Naquela época, em 1967, no interior do Brasil, o que acontecia dentro de casa ficava dentro de casa. Abuso psicológico nem era considerado crime. E sem evidências físicas, a doutora Carolina assentiu, compreensiva. Infelizmente, mesmo hoje, muitos casos semelhantes não recebem a justiça que merecem. Mas houve outras formas de justiça, continuou Antonieta. A reputação dele na cidade ficou arruinada. Os rumores se espalharam.
Clientes pararam de frequentar sua loja. Eventualmente, ele teve que vender o negócio e a casa, e mudou-se definitivamente para Campinas. Em setembro daquele ano, Antonieta completou 18 anos e prestou o vestibular para letras. Foi aprovada com uma das melhores notas. Estudar na universidade foi libertador. Conheci pessoas de diferentes lugares, com diferentes perspectivas. Fiz amizades verdadeiras. E, principalmente, redescobri meu amor pela literatura, pela linguagem, pelo poder das palavras. Após se formar, Antonieta conseguiu um emprego como professora em uma escola estadual. Alguns anos depois, completou um mestrado e começou a lecionar na própria universidade onde havia estudado. O conhecimento foi minha salvação. Através dele, construí uma vida que era só minha, independente de qualquer homem. Lucia nunca mais se casou. Continuou trabalhando como costureira até a velhice, quando problemas de visão a forçaram a parar. Mãe e filha mantiveram-se próximas, embora a sombra do passado nunca tenha desaparecido completamente. Minha mãe nunca falou abertamente sobre o que aconteceu. Antonieta suspirou, olhando para suas mãos enrugadas. Acho que a culpa era demais para ela suportar. Saber que falhou em me proteger quando era sua responsabilidade, isso a corroeu por dentro durante anos. Antonieta fez uma pausa, seus olhos fixos em uma memória distante. Antes de morrer, há 15 anos, ela finalmente pediu perdão. Estávamos sozinhas no hospital, ela já muito fraca. Segurou minha mão e disse: "Perdoe-me, filha. Eu deveria ter acreditado em você desde o início." Eu chorei. Ela chorou. Disse que a perdoava e era verdade. Mas algumas feridas, mesmo curadas, deixam cicatrizes. A vida profissional de Antonieta floresceu. Tornou-se uma professora respeitada, publicou artigos acadêmicos, orientou dezenas de estudantes. Sua especialidade era literatura de autoria feminina, com foco especial em narrativas de superação e resistência. Quanto à minha vida pessoal, ela hesitou, ajustando o chale mais uma vez. Tive alguns relacionamentos, mas nenhum duradouro. Confiar nos homens sempre foi difícil para mim. Não me casei, não tive filhos. Às vezes me pergunto como teria sido, mas não me arrependo das escolhas que fiz. Em vez de uma família tradicional, Antonieta construiu uma rede de amizades profundas e duradouras. Muitas de suas ex-alunas tornaram-se amigas próximas. Dona Helena, a professora que primeiro a ajudou, permaneceu em sua vida até falecer, aos 90 anos. Minha casa sempre esteve cheia de livros, música, conversas. Não foi uma vida solitária, longe disso. Foi uma vida que escolhi, em cada detalhe. E isso, para mim, foi a maior vitória sobre o que aconteceu. Aos 60 anos, Antonieta aposentou-se da universidade, mas continuou ativa. Fundou um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica. Dava palestras em escolas sobre abuso e como identificá-lo. Tornou-se uma voz respeitada na comunidade. Durante décadas, guardei minha história para mim mesma. Falava sobre abuso de forma genérica, teórica. Mas há alguns anos, percebi que meu silêncio, de certa forma, perpetuava o ciclo. Então comecei a compartilhar minha experiência. Foi doloroso no início, mas também libertador. A decisão de buscar terapia veio após um episódio de ansiedade intensa, desencadeado quando Antonieta soube que Roberto havia falecido. Foi estranho. Quando recebi a notícia de que ele tinha morrido, esperava sentir alívio, talvez até satisfação. Em vez disso, tive um ataque de pânico tão forte que precisei ser hospitalizada. Foi como se todos aqueles anos de emoções reprimidas explodissem de uma vez. A doutora Carolina assentiu, compreensiva. Reações assim são comuns quando há trauma não processado, mesmo décadas depois. Sim, foi o que minha sobrinha, filha da minha prima, me disse. Ela é psicóloga, como você, e me incentivou a buscar ajuda profissional. Demorei para aceitar, sabe? Achava que na minha idade, com minha formação, deveria ser capaz de lidar com minhas próprias emoções. Antonieta sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto enrugado. Mas nunca é tarde para curar, não é? 71 anos, e ainda aprendendo a lidar com as cicatrizes do passado. O relógio na parede marcava 6h30. A sessão havia se estendido bem além do tempo habitual, mas a doutora Carolina não demonstrou pressa. Antonieta, você compartilhou uma história de imenso sofrimento, mas também de extraordinária resiliência. O que você espera alcançar com a terapia, neste momento da sua vida? A idosa refletiu por um momento. Paz, acho. Não quero que as últimas páginas da minha história sejam dominadas pelo que aconteceu nas primeiras. Quero entender melhor como aqueles eventos me moldaram, separar o que foi imposto de fora do que é verdadeiramente meu. Ela olhou pela janela.
onde as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu noturno de Ribeirão Preto. E talvez, apenas talvez, ajudar outras mulheres a não esperarem 55 anos para contar suas histórias. A doutora Carolina fechou seu caderno de anotações. Acho que é um excelente ponto para encerrarmos por hoje. Na próxima sessão, podemos começar a explorar mais profundamente como esses eventos influenciaram suas escolhas de vida e relacionamentos. Antonieta assentiu, levantando-se com a ajuda de sua bengala. Antes de sair, virou-se para a terapeuta. Sabe o que mais me entristece? Não são apenas as cicatrizes que carrego, mas saber que histórias como a minha continuam acontecendo. Meninas e mulheres silenciadas, não acreditadas, abandonadas por quem deveria protegê-las. Espero viver o suficiente para ver esse ciclo quebrado. Ao sair do consultório, Antonieta sentiu um peso diferente em seus ombros. Não o peso esmagador do segredo, mas a responsabilidade leve e significativa de quem finalmente encontrou sua voz. Se você gostou desta história comovente, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos que dão voz a histórias reais e importantes. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo narrativas que precisam ser ouvidas. Deixe seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.